Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cozinha e Pessoa. Hoje temos connosco o Augusto César, aluno de Ciências da Comunicação, DJ, produtor musical. Vamos conversar um pouco com ele sobre o seu percurso nesta área e o porquê de ter escolhido este curso. Olá, Augusto. Olá, tudo bem? Qual é o prato que nos trazes hoje? Então, hoje a gente vai fazer uma massa macarrão à bolonhesa, que é meu prato predileto. É simples, molho de tomate, carne moída e a massa. Ok, vamos começar então? Vamos, claro. Podes ir cozinhando Então, e eu vou-te fazer algumas perguntas. Claro, tudo bem. Vamos começar por falar da tua carreira profissional e eu gostava muito de saber como começou o teu percurso nesta área. Então, eu comecei há mais ou menos 11 anos atrás, tinha 16 para 15 anos de idade e tudo começou por hobby, né? Eu gostava de música, sempre gostei de funk, nasci lá no Rio de Janeiro, no Brasil, então o funk sempre foi um ritmo musical muito grande na área. E a minha influência começou basicamente no bairro onde eu morava, né, onde se ouvia muito funk, também outros estilos de música, mas basicamente o funk. E surgiu foi daí que surgiu esse meu interesse em começar na área de DJ. Então, como eu te disse, começou tudo muito rápido, assim. Começou como uma brincadeira. E aí, quando eu fui ver, eu estava fazendo uma festa com o pessoal da minha vizinhança e foi crescendo e até onde a gente está agora. Ao longo do tempo, certamente que foste arrecadando o teu público. Sim. E eu gostava de saber qual foi a situação ou os acontecimentos, na tua opinião, que te fizeram ganhar mais notoriedade. Então, eu tive muitas fases assim na minha vida profissional que foram chaves assim. A primeira delas, sem dúvida, foi quando eu comecei a tocar profissionalmente. Foi num salão de festas lá no Rio de Janeiro. Foi assim que eu tive o meu primeiro contato com o que era o público, né? Mesmo para aquelas poucas pessoas que estavam ali naquela festa particular, onde eu fazia vários tipos de evento, fazia casamento, 15 anos, festas de celebrações, etc., de vários tipos, né? E esse foi o meu primeiro marco, assim, que eu acho que foi muito importante na minha carreira, porque mesmo que tenha sido para poucas pessoas e muitas vezes, lá eu soube, assim, sentir o público, eu soube aprender a maneira de tocar, a maneira de tocar as músicas, não só as que eu gostava, mas também que o público gosta. Sim, então, esse foi o meu primeiro. Assim, logo depois, eu tive a oportunidade de entrar para a Furacão 2000, que é a maior gravadora de funk do Brasil. E foi uma realização, assim, como DJ, como profissional. Esse foi também dos marcos assim, grandes que eu tive na minha vida profissional. E depois com a Anitta, né? Que é o mais recente, até hoje, que é chegar aqui na Europa com o Funks Europe. Ok. E além da Anitta, quais foram os artistas com quem tiveste o privilégio de trabalhar? Então, lá no Brasil eu trabalhei com a Luísa Sonza, né? Antes de vir para cá. Eu fiz a direção musical tanto da Luísa Sonza quanto da Gabile, lá do Rio de Janeiro. Assim, foram os três principais artistas que eu tive a oportunidade de trabalhar, foram a Anitta e esses dois, como diretor musical das duas últimas, né, da Gabile e da Luísa Sonza, mas como artista mesmo foram essas três. A maioria da minha trajetória profissional foi mesmo como DJ solo, né, não com outros artistas. Ok. E diz-nos agora o que é que vais fazer além de pôr aí a carne. Então agora a gente vai colocar aqui a massa. Que é o prato que eu mais gosto de comer. Que quando os meus amigos vão lá na minha casa, eles pedem para eu fazer. E diz-me, Augusto, em 2017 assumiste a direção do projeto, um projeto cá na Europa. Podes-nos falar um pouco sobre ele? Sim, é o Funks Europe, que é o maior baile funk da Europa. Sim. Funks Europe está em inúmeros países aqui da Europa, em várias cidades. E eu tive a oportunidade de assumir a direção musical desse projeto, né?
Logo em 2017, quando o meu manager, que é o Pedro Couto, que é o CEO da Unique, que é a produtora que a gente faz parte, me convidou para vir aqui para a Europa em 2017. E eu vim e foi, acho que uma das melhores coisas que eu fiz assim na minha vida foi ter vindo para cá. Porque também tive a oportunidade de continuar a minha universidade, que eu iniciei no Brasil, aqui na Fernando Pessoa. E acho que foi uma das melhores coisas assim que aconteceu na minha vida profissional. E como é que foi a tua adaptação aqui a Portugal? No início, vou te ser sincero, foi um pouco difícil, né? Porque eu sempre convivi com a minha família, sempre morei com os meus pais, né? Mesmo trabalhando sempre desde cedo. E vir para cá sozinho é um pouco complicado, né? Sem muitos amigos. Mas, graças a Deus, eu fui recebido muito bem, que os portugueses são muito receptivos em inúmeros aspectos. Então, logo eu fiz amizades, né? E a adaptação foi legal. Ok. Agora, enquanto cozemos a massa e preparamos o resto dos ingredientes, vamos ver uma peça televisiva elaborada aqui no Laboratório de Televisão sobre a comunidade brasileira aqui na nossa universidade. A comunidade brasileira em Portugal tem vindo a crescer nos últimos anos e as razões para escolherem como país para viver são das mais variadas, como nos contam Patrícia Weber e Nilton Arruda, alunos do doutoramento em Ciências da Informação. Vir para cá foi uma decisão muito fácil, assim, e eu gosto muito daqui. Depois de ter chegado aqui no Porto, o que aconteceu foi que eu realmente me apaixonei pela cidade. Portugal é muito mais acolhedor, né, no sentido de poder visitar, de poder reconhecer a sua história e de saber dos seus costumes. As pessoas são muito receptivas. Portugal, uma questão envolve família, por conta da esposa, do filho, mas envolve também a brasilidade do idioma, o berço. E a grande decisão foi em função do tema da pesquisa. Quando eu descobri que havia um doutoramento, ainda doutorado, em estudos midiáticos e jornalismo, era o que eu queria fazer, voltar um pouco ao meu tema de origem, que é o jornalismo, sair um pouco da dinâmica da comunicação de empresa. Então isso me empolgou muito e acho que foi esse o grande diferencial para que eu viesse para Portugal. Porém, a adaptação a Portugal, mesmo partilhando a mesma língua, nem sempre é fácil. Com alguns sustos, naturalmente, momentos maravilhosos, momentos assim, às vezes de tristeza, porque Brasil significa muitas vezes uma saudade muito grande do samba, do futebol, das pessoas, dos amigos. E Portugal é muito próximo, mas ao mesmo tempo é muito distante pelo Atlântico e pelas questões das diferenças culturais. De alguma maneira, essa adaptação acabou acontecendo muito naturalmente, embora não seja um processo fácil, não é tão simples assim. Mesmo que eu tenha vindo de uma região do Brasil onde não é tão quente, né, porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma variação de temperatura, às vezes de 4 graus, tem locais como, por exemplo, a Serra da Estrela que cai neve, não tanto, mas temos locais assim também, mas é um frio muito diferente. Então, para mim, a grande diferença é essa, assim, eu me sinto, às vezes, eu acho que as casas não são tão preparadas. Nesse sentido é que eu acho que, às vezes, é difícil a adaptação. Em relação à comida, em relação às pessoas, nada disso é complicado. O complicado mesmo é um pouco, assim, essa coisa de ter um pouquinho mais de... principalmente quando se chega e não se tem uma casa ainda, né? Um pouquinho mais de conforto. Isso é que às vezes eu sinto que é um pouco complicado. A Universidade de Fernando Pessoa recebe alunos brasileiros das mais variadas áreas de estudo. Estamos de volta e já temos a massa cozida e a carne preparada. E agora eu queria perguntar ao Augusto, para fecharmos um pouco a nossa conversa, Sim. Queria saber um pouco sobre o teu percurso cá na Fernando Pessoa. Porquê é que escolheste Ciências da Comunicação? Então, a minha escolha de Ciências da Comunicação foi desde o ensino médio, né? Lá no Brasil. Eu segui por fazer o ensino técnico em informática. Sempre gostei muito da área de tecnologia. E
E aí, no ensino técnico, eu descobri que, nos projetos que eram desenvolvidos, né, diante do curso, eu descobri que a minha área era mais para criação, né, a área de design, e eu descobri isso durante esse curso. Então, logo depois que eu me formei no ensino médio, eu fiquei, acho que um ou 2 anos, assim, meio que sem entrar na faculdade, trabalhando, até decidir realmente o curso que eu faria no ensino superior. E eu escolhi, lá no Brasil, chama-se publicidade e propaganda, né? É diferente daqui. Então, eu escolhi porque realmente foi a área assim, que mais me chamou. Sim, me identifiquei e causou um maior interesse, assim. Ok, agora vamos tratar de empratar. Claro, vamos. E eu vou-te fazer a última pergunta. Sim. Quais são os teus planos para o futuro? Vês-te a continuar a trabalhar como DJ e produtor? Sim. Ou pensas em procurar um trabalho na área mais relacionada com o nosso curso? Então, a área de comunicação, ela está diretamente relacionada, assim, ao que eu faço, Sim. né? Tanto na questão musical, quanto na questão de planejamento, assim, do estudo das tendências. Então, eu sempre aplico o que eu aprendo na universidade, o que eu aprendo nas minhas pesquisas, na minha área profissional hoje. Em relação ao estudo do mercado, em relação a de que forma, junto com o meu manager lá na agência, de que forma a gente vai mostrar isso para o público, né? Qual é o nosso público que consome Sim. o que a gente está produzindo, que consome o que a gente está planejando. Então, de certa forma, eu pretendo sim trabalhar com a música sempre, né? Mas sempre relacionando um pouco com o curso. projetos com a área de comunicação. E por teres falado da parte de falar com o teu manager para perceber o que é que as pessoas gostam hoje em dia, Sim. Achas que qual é o panorama atual no mundo da música? As pessoas mostram-se mais receptivas a conhecer outros géneros de música ou ficam-se mais pelos que toda a gente conhece? Não, eu acho que há uma variação, assim. Vou te falar pelo público, fazendo uma comparação do público brasileiro com o público português, basicamente assim, é bem parecido. Aqui em Portugal, a galera é mais eclética do que no Brasil, né? Por exemplo, geralmente quando eu vou a alguma discoteca para ouvir, são vários gêneros musicais, né? Geralmente em um set que o DJ faz, ele mistura tudo. No Brasil já é um pouco mais diferente. No Brasil, geralmente tem a hora do funk, né? Tem a hora do samba, do pagode, tem a hora da música eletrônica. Então, em poucas das vezes, existe essa mistura em um certo momento. Então, isso faz parte também do estudo, do planejamento que a gente faz lá na produtora. Mas eu vejo essa comparação assim, entre o público brasileiro e o público português está bem parecida. Ok. Muito obrigada, Augusto, por teres aceitado o nosso convite. Nada, obrigado a você. O nosso programa volta muito em breve com mais uma receita e mais um convidado. Até lá!